Oi pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo no meu canal. Eu sou a Cláudia, espero que seja todo mundo muito bem. Esse é o meu primeiro vídeo, então corre, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um like, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário que isso vai me ajudar muito mesmo. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, no momento é só o Instagram mesmo, mas vai lá me seguir que eu vou amar interagir com vocês, responder mensagens, vocês vão ver um pouquinho da minha vida pessoal, então corre lá que vai ser muito legal. Não se esquece que toda segunda e toda terça vai ser os nossos casos brutais e toda quinta e toda sexta o nosso Clube do Medo. Então, se você tem uma história fantasmagórica ou algo sobrenatural que aconteceu com você ou com algum amigo, familiar, corre, me manda aqui no e-mail que eu vou amar relatar aqui. Não se esqueça que não é bom se expor ninguém, então troquem nomes, cidades, mas bora lá que vai ser muito massa. E sem enrolação, porque hoje é dia de casos brutais e o nosso caso brutal de hoje é o caso da Suzane von Richthofen. Bom, tudo começa no ano de 1970, quando o Manfred conhece a Marísia na USP de São Paulo. A Marísia, ela cursava medicina e o Manfred cursava engenharia civil. A Marísia, ela era tida como uma mulher muito extrovertida, bem diferente do Manfred, porque o Manfred era muito retraído, ele não era de muitos amigos, apesar de ser gentil, mas ele não era de conversar muito. Assim que eles se formaram, eles se casaram e foram fazer especialização na Alemanha. Por que na Alemanha? O Manfred, ele era natural de lá, então ele fazia muita questão de se aperfeiçoar profissionalmente no país de origem dele. Então, assim que eles fizeram todo esse trâmite, eles retornaram para o Brasil. A Marisa, ela já abriu um consultório para ela se especializou na área de psiquiatria e ela era uma psiquiatra de muito renome mesmo. Ela era muito conhecida em São Paulo. O Manfred, ele foi para algumas empresas privadas. Antes do fatídico dia, o Manfred estava trabalhando para a Dersa. Para quem não sabe, a Dersa ela foi a empresa de engenharia responsável pela construção do nosso rodoanel. E o Manfred, ele era um dos engenheiros cabeças do empreendimento. Ele tinha muito orgulho desse empreendimento, tanto que ele chegou a dar várias entrevistas para rádios locais, TV aberta. Ele tinha muito envolvimento com políticos da época, então ele era um engenheiro muito influente devido aos seus aprofundamentos profissionais que ele fez lá na Alemanha. Então a vida estava encaminhando, devido ao crescimento profissional, eles estavam ganhando muito bem, a família Richthofen estava faturando muito, até então o casal, né? E foi aí então que eles decidiram que era hora de ter filhos. É aí que vem a Suzane Louise von Richthofen, no dia 3 de novembro de 1983. A Suzane, ela veio e trouxe muita alegria para a família toda. Ela era uma criança muito esperta, ela com 5 anos já era alfabetizada. Em pouco tempo veio seu irmão, o Andreas Albert von Richthofen. Eles eram muito unidos. O Manfred e a Marisa, eles faziam questão de proporcionar uma educação de ponta para os meninos. Então a Suzane e o Andreas, eles eram colocados nas melhores escolas que podiam se ter em São Paulo. Isso desde o jardim de infância. Então a Suzane, assim, na adolescência ela já falava 3 idiomas, ela era faixa marrom em karatê. Todos os anos ela e a Marisa iam para a Europa fazer várias compras. A Marisa levava ela para Nova York. Eram várias viagens internacionais, Suíça, Alemanha, Estados Unidos. Ela conheceu muitos países mesmo. O casal Richthofen, eles estavam ganhando muito bem, eles tinham muita grana. E foi aí que eles decidiram também se mudar, porque eles moravam em uma casa assim, classe média, mas não era a mansão Richthofen, né? Então foi aí que o Manfred comprou aquele grande terreno e construiu essa big mansão, onde tinha vários cômodos. Era uma casa desenhada assim, de uma forma linda. Era na régua, como dizem os peritos. Era como se ninguém habitasse nessa mansão. Porque a Marisa, ela era uma mulher extremamente exigente e rigorosa. Então tudo tinha que ser do jeito dela. A casa tinha que estar intacta, não podia ter uma poeira, não podia ter uma louça para lavar, um banheiro mal lavado, nada disso. Por isso que era muito difícil dos empregados ficarem na mansão Richthofen, porque ela queria tudo do jeitinho dela. Tanto que passou assim, várias empregadas, várias mesmo. E o tempo foi passando, família tudo lindo, tudo maravilhoso. O Manfred decide então dar um aeromodelo pro Andreas. O aeromodelo tinha um significado. O Manfred, ele era neto do Barão Vermelho.
O Barão Vermelho ele foi um combatente do alto escalão na Segunda Guerra Mundial. E o Manfred fazia muita questão de contar essas histórias pro Andréas. O Andréas amava ouvir tudo que o pai contava sobre o avô dele. Então foi aí o porquê que o Andréas ganhou a aeromodelo. Como tudo da família Richthofen era perfeito, lindo, maravilhoso, caro, o Manfred foi atrás do melhor professor que tinha em São Paulo. É aí então que o Daniel Cravinhos entra na história. O Daniel Cravinhos, ele era um professor de aeromodelismo muito reconhecido. Ele dava aula no Parque de Ibirapuera, lá em São Paulo. E o Manfred agendou as aulas com o Daniel, pagou ele. Só que o Manfred, ele não podia sempre estar indo levar o Andréas para ter aulas. Então é aí que a Suzane fica a cargo de levar o irmão para ter aulas. Ela vai, de primeiro momento o Daniel não interessa a ela não acha ele uma pessoa interessante. Ela se aproxima de um outro garoto, só que esse menino ele tinha uma namorada. E aí a menina ficou muito brava, manda a Suzane vazar de lá, porque ele tinha dona, ele tinha uma namorada. É aí então que o Daniel fica interessante, se torna uma presa agradável para Suzane. Ela vai, começa a conversar com o Daniel, começa a rolar flirts, e aí eles começam a sair. De primeiro momento, o Manfred e a Marisa, eles não acharam ruim disso, eles acharam muito legal, porque a Suzane, ela tinha alguns amigos no colégio, só que não eram aqueles amigos, assim, muito próximos. Ela meio que comprava as amizades dela, porque uma das meninas que andavam com ela no colégio diz que a Suzane era de dar muito presente para as amigas, ela dava muito presente mesmo. Então daí já veio um pouquinho da manipulação dela para ter alguém por perto. E o Andrés, ele não tinha amigo nenhum. O Andrés, ele simplesmente não tinha amigos. Então o Manfred achou muito legal o Daniel entrar na vida deles, pro Andrés ter um outro amigo além da Suzane, pra Suzane conhecer um pouquinho o que era o amor, enfim. Então os Richthofen não acharam ruim do relacionamento. Muito menos os pais do Daniel, que era o senhor Astrogildo e a senhora Nádia Cravinhos. O senhor Astrogildo e a senhora Nádia eram aqueles pais muito calorosos. Então eles sentavam no sofá pra ver filme, dava várias risadas. Dia de domingo era aquele almoço em família. Então assim, a Suzane e o André ficou maravilhado com tudo isso. Eles amaram, sabe, ter esse contato com uma família tão calorosa. O Daniel também tinha um irmão, que seria o Christian Cravinhos. O Christian, ele era um cara assim, já envolvido com coisas erradas. Mas apesar de tudo, era um cara muito gentil, adorável. Ele e o Daniel se davam super bem, o Christian amava o Daniel de paixão, era um irmão super próximos. O Christian, ele não morava mais com os pais, porém ele ia com muita frequência, porque a senhora Nádia, o senhor Cravin e o senhor Astrogildo era muito querido mesmo, era aquela família que dá vontade de você conhecer, sabe? Então, os anos foram passando, o amor foi ficando cada vez mais intenso. O Daniel falava que a Suzane era o grande amor da vida dele. A Suzane falava que não vivia sem o Daniel mais, que eles eram, assim, o amor, assim, aquele amor sobrenatural, sabe? E eles lidavam assim. O Daniel tinha fronha com a foto da Suzane no quarto, várias fotos dela pelas paredes. Então, assim, ele era obcecado nela. Chegou um ponto desse amor que ele já não trabalhava mais. O Daniel, ele já não dava mais aulas de aeromodelismo. Ele vivia da mesada da Suzane, que era extremamente generosa. Então ele já não ia mais dar aulas de aeromodelismo. Lembrando que o Daniel, além dele dar aulas, ele fabricava aeromodelos. E os aeromodelos dele custavam em torno de 3 até 10 mil reais. Então ele ganhava bem. O Daniel chegou a ir para a Ucrânia fazer competições de aeromodelismo. Então ele era um cara que ele deixou a carreira dele para viver o amor dele com a Suzane. Porque algumas fontes dizem que ele chegou a ganhar um carro dela. Isso não é comprovado no livro, em entrevistas, mas dizem que ela dava tanta coisa para ele que ela chegou a dar um carro. Então, assim, era o que a gente considera hoje relacionamentos abusivos, né? Porque o Daniel, ele frequentava as aulas com a Suzane, ele não deixava ela sozinha pra nada. E nem ela ele. Eles usavam muito entorpecentes juntos também. Então, assim, eles eram complementares. Passou-se, então, 2 anos de relacionamento, tava tudo bem, a Suzane usava uma aliança de prata, coisa mais linda, era grossa, gigante, todo mundo via. Era um amor fantástico. E aí o Manfred começou a ficar bem incomodado com o relacionamento, porque o Daniel não tinha a mesma classe social que a Suzane. E o Manfred queria um cara
que tivesse a mesma linhagem que a Suzane. Então ele chega pra Marisa primeiro, fala, olha, eu não quero mais esse relacionamento. Chega na Suzane e conversa com ela. A Marisa, que vivia o mundo do Manfred, chega na Suzane e fala, olha, seu pai não tá gostando, é melhor você terminar. A Suzane não dá muita moral, mas ela retira a aliança de prata pra fingir que largou do Daniel. O Daniel já não frequentava mais a mansão Richthofen, porque com a insatisfação do relacionamento, né, o Manfred já tava tirando o Daniel ia lá às vezes e o Manfred nem conversava direito com ele. Então o Daniel parou de ir lá e eles começaram a fingir que tinham terminado. Aí então, um belo dia, eles viviam indo pra motéis. Sempre eles iam pra motéis. Direto que entrava um dinheiro, eles pagavam motéis, pernoites, enfim. Só que como eles estavam fingindo o término, não tinha mais desculpa pra Suzane falar que estava na casa dos cravinhos. Então ela diz um dia pra mãe que vai pra casa de uma amiga e que vai dormir lá. A Marisa desconfia, liga pra essa amiga e conversa com a mãe dela. E é onde que ela fala que a Suzane não está lá. A Marisa vai, espera chegar o dia seguinte. A Suzane tinha ido dormir na casa do Daniel. E assim que a Suzane retorna, começa uma briga feia. Porque o Manfred começa a gritar com ela começa a gritar com o pai, porque é a primeira vez que ela reage às agressões do pai, agressões verbais, falando. E aí o Manfred se irrita tanto que ele chega a dar um tapa no rosto dela. E aí fica tudo muito tenso, porque a Suzane, ela fecha o tempo, ela fecha a cara, sobe bem friamente pro quarto dela, e ela começa a pegar um ódio mortal do pai. Depois disso, ela começa a falar que o pai trai a mãe dela, ela começa a envenenar a mãe contra o pai. Então ela fala, mãe, larga do meu pai, eu vi ele com outra mulher, ele não gosta de você, ele é isso, é aquilo. Só que a Marisa não caiu na pilha da filha. Então a Suzane foi ficando assim, mais revoltada ainda. Então uma forma dela assim, bom, vou adoçar o meu pai, assim, quem sabe ele deixa eu ficar com o Daniel, foi ela se afastando do Daniel de verdade agora, ela se afastou mesmo dele e foi estudar. E ela estudou muito mesmo e chegou a passar em 8º lugar na PUC de São Paulo em Direito. Porque ela falou isso ia deixar meu pai muito orgulhoso. Ela era muito inteligente mesmo, o que ela queria ela conseguia. O Manfred fica feliz, mas ele diz que tinha faculdade melhor. Ela fica bem assim com isso. Ele chega a dar um carro pra ela ir pra faculdade e voltar pra casa. Ele tirou um carro na época assim, zero, um carro bom. Só que ele colocava gasolina a quantia certa pra ela ir pra faculdade e voltar pra casa. Porque ele não queria de forma alguma que ela visse o Daniel. Então o Manfred começou a ficar muito em cima da Suzane. Só que assim, eles viram que parecia que realmente ela não estava mais com ele. E aí eles decidem então viajar. O Manfred e a Marisa vão para uma viagem no exterior e passam 30 dias lá. Assim que eles saem por uma porta, o Daniel entra por outra e passa todos esses dias na mansão Richthofen. Eles dão muitas festas, eles usam muito entorpecentes. Gente, tem nome que não dá pra falar aqui no YouTube, tá? Então por isso que eu tô falando que eles usavam entorpecentes, assim. Eles acendiam a verdinha e ficavam lá curtindo a brisa todos os dias das férias do Manfred e da Marisa, eles estavam curtindo, como a Suzane diz pra delegada, uma lua de mel. Um belo dia eles estavam na piscina curtindo e eles viram um avião passar. E é quando um deles falam que seria muito bom se o avião onde o Manfred e a Marisa estivessem caíssem, porque assim eles poderiam ser felizes para sempre. Ou seja, Suzane, a partir desse momento, começa a planejar a morte dos pais dela para ela poder viver feliz com o Daniel. Parece que uma vez que esse pensamento veio à tona, tudo combinou para dar certo, porque eles começaram a planejar exatamente como seria o crime. A Suzane e o Daniel começaram a ver muito CSI. Eles começaram a maratonar várias temporadas no mesmo dia, sabe? Pra cometer o crime perfeito. Eles colocavam meias de nylon nas mãos. Eles tentaram fazer como na série, lembrando que CSI, por mais que eles tentam se basear em fatos true crimes, né? É uma ficção, gente. Eles estavam vendo aquilo lá achando que ia dar tudo certo. Mas, enfim, eles começaram a bolar esse plano e aí eles convocaram Christian. Falaram, Christian, a gente tá pensando nisso, isso e isso, você topa? De primeiro momento, o Christian fala, vocês estão loucos, a gente vai acabar com a nossa vida, a gente vai acabar com a vida dos nossos pais. Então, assim, uma hora o Christian desistia, uma hora o Daniel desistia, a Suzane, começou a ficar tudo
bem confuso, porque começou a dar um medo, um frio na barriga, será que compensaria eles fazerem isso? Mas a Suzane era uma das que menos desistia, digamos assim. O Daniel várias vezes tentava pular fora do barco, mas ela não, ela persistia várias vezes. Teve só uma vez que a Suzane disse que pensou em desistir do crime, que foi um dia antes, quando a mãe dela estava almoçando com ela. E aí, depois que elas terminaram de almoçar, ela viu a mãe saindo pelo quintal, falando tchau pra ela. E ela disse que amava a Suzane. Então, aí a Suzane, nesse momento, pensou em desistir do crime. Mas pouco tempo depois ela voltou à tona. Então, assim, né? Demorou pouco esse arrependimento dela. A Suzane, vendo então a situação dos meninos sempre desistirem, ela disse: olha, isso tem que acontecer porque eu não aguento mais ser abusada pelo meu pai. Abusada, vocês entendem como, né, gente? Daquela forma mais terrível. E quando isso cai no ouvido do Daniel e do Christian, que eles amavam a Suzane de paixão, tudo fica muito tenebroso, porque eles falam: cara, a gente tem que salvar a Suzane desse cara. O Manfred abusa dela, como assim? É então que eles topam realmente o crime, porque eles amavam a Suzane demais. Crime arquitetado, foi aí que eles decidiram a data. O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2002. A Suzane, ela fazia aniversário no dia 3 de novembro. E os especialistas, né, os estudiosos, dizem que crimes de parricídios, que são crimes onde filhos matam pais ou vice-versa, crimes familiares, eles são cometidos perto de datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, aniversários. Então eles entendem que a data escolhida para se cometer o crime foi por conta do aniversário da Suzane, onde que seria um presente do Daniel para ela. Então, por mais que eles dizem que não, que a data foi escolhida ao acaso, os estudiosos dizem que não, que tem um porquê. Então, dia 31 se chega e a Suzane pega o Andreas e leva ele para uma lan house. Aquelas red plays onde começam a fazer jogos noturnos. O Andreas era um garoto de 15 anos, então ele adorava ficar na lan house. Por mais que eles tinham um computador em casa, o menino gostava de fazer aqueles jogos online, sabe? Então precisava de mais gente. Ela vai, deixa o Andreas lá, diz pro garoto que está deixando ele lá naquele dia, porque no dia do aniversário dela, os pais dela não iam deixar ela ver o Daniel, então ela iria para um motel com ele naquele dia para curtir o aniversário dela. Então ela vai, deixa o Andreas na Red Play, pega o carro, vai até a casa do Daniel, pega o Daniel e o Christian e retorna até a mansão Richthofen. A Suzane e os meninos tentaram ser o mais discretos possíveis, só que naquele dia tava tendo um jogo do Corinthians. E a Suzane, a mansão Richthofen, fica no Campo Belo. O Campo Belo é um bairro, assim, muito chique, gente. Parece até um condomínio fechado. Eu tive a oportunidade de ir lá e, assim, parece que tem guarda nas ruas, portões, enfim. É uma coisa fora... Primeiro mundo, né? Bairro chique. E aí o vigia tava muito alerta esse dia. Então ele viu exatamente o horário que a Suzane voltou para a mansão. Tanto que foi o vigia que confirmou para a perícia o horário que viu a Suzane chegar na casa. E aí ela vai e combina com os meninos. Olha, se os meus pais estiverem dormindo, eu vou dar uma jogada de luz e vocês entram e podem cometer o ato. Caso contrário, eu vou descer e a gente vai embora. Então a Suzane vai, entra dentro da casa, ela dá a jogada de luz, os meninos entendem que o Manfred e a Marisa estavam dormindo, porque eles realmente dormiam cedo. E nesse momento o Christian fala que desceu do carro e bateu a porta muito forte para que, quem sabe, um deles acordassem e aí eles poderiam desistir daquilo tudo. Mas isso não aconteceu. Eles subiram pro quarto do casal, a Suzane desceu e ficou com os ouvidos tapados na sala. Uns dias antes, o Daniel ele tinha fabricado 2 bastões com o material que ele usava para produzir os aeromodelos. Era bastante pesado os bastões que ele construiu. Ele fez até um mecanismo que, se caso tivesse sangue, que não escorregasse na mão deles. Então eles sobem com os bastões. O Daniel se dirige para o Manfred e o Christian para Marisia. E eles começam a golpear. O Daniel, ele consegue dar 12 golpes no Manfred, porque ele logo já se entrega para a morte. Mas ele teve costelas quebradas, o crânio foi esmagado, ele tinha um corte bem feio na cabeça.
mas até que foi mais rápido do que a Marísia, porque a Marísia, ela teve muitos golpes mesmo. A Marísia, ela ficou completamente deformada, ela teve dedos esmagados, tinha massa cinzenta da cabeça da Marísia espalhada pelas paredes, cabelo espalhado também, porque saía junto, né, na hora que voltava o bastão, voava cabelo, sangue e massa cinzenta dela. Um dos meninos dizem que enquanto eles estavam golpeando o casal, a Marísia disse: por favor, não machuque os meus filhos, não façam nada com eles. Então, essa é uma parte que me toca muito, porque até no momento mais difícil da vida de uma mãe, ela ainda clama pelos filhos. E era isso que a Marísia queria, proteger os filhos dela, sem nem ao menos imaginar que era a filha dela que estava mandando fazer tudo aquilo com ela. Então eles vão, a Marísia cede à morte, e aí o Christian e o Daniel sentam no chão, assim, exaustos. E aí que uma coisa estranha começa a acontecer, porque o Manfred e a Marísia, eles começam a fazer um ronco muito alto e muito forte. Era como se eles estivessem vivos e estivessem sendo sufocados com o próprio sangue. E é aí que o Daniel e o Christian ficam atordoados com aquele barulho e grita a Suzane, pedindo para ela levar uma jarra com água. Aí eles pegam 2 toalhas, ela vai, né? Pega a jarra com água delicadamente no armário, sem fazer nenhuma bagunça, porque o sistema dela era não bagunce a casa, ela sempre ouviu isso. Então ela foi lá, pegou a jarra, levou para os meninos encheram de água, encharcaram 2 toalhas e colocaram dentro da boca do Manfred e da Marísia para sufocar eles. Então, aí o som cessou, parou aquilo. O sangue deles foram dando aquela baixada, né? Foi passando aquela tensão do momento. E aí que eles viram o quão feio estava o Manfred e a Marísia. Eles estavam deformados, eles estavam, gente, destroçados. Então aí o Christian grita a Suzane sobe de novo e ele pede para ela trazer 2 sacos de lixo para tampar o rosto do Manfred e da Marísia, porque eles pensaram no Andréas, que o Andréas ia ficar muito impressionado se ele visse aquela cena. Então, por isso que ele pede o saco de lixo. A Suzane vai até a despensa, abre o armário, pega o saco de lixo, novamente, sem fazer nenhum tipo de bagunça, e leva para os meninos. Então, eles vão e começam a forjar um latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Eles começam a jogar bijuterias da Marísia pela sala, pela biblioteca. Eles bagunçam a biblioteca da casa toda, jogam todos os livros. O Manfred, ele tinha uma pasta onde ele guardava dólares, euros e reais. Era aquelas pastas com senha, sabe? Então, a Suzane começou a abrir, o Daniel falou: para, você tá louca? Que bandido que vai saber a senha? Então ele vai, pega uma faca, corta a pasta e subtrai de lá todo o dinheiro do casal. Esse dinheiro seria o pagamento do Christian, que ele cometeu isso por conta do que a Suzane disse, que era abusada, por causa do dinheiro que foi prometido para ele e porque ele também devia um favor ao irmão. Então, por isso que ele topou tudo isso. Então, ele pegou todo o dinheiro e foi embora. A Suzane ficou apenas com 300 reais, porque depois ela e o Daniel foram para um motel. A Suzane e o Daniel se dirigiu para um motel em São Paulo e ela pediu a suíte presidencial. Isso foi algo que, assim, deixou todos os promotores do júri, atordoados. Porque quem que comete um ato desse e depois vai para um motel e pede a suíte presidencial? Era a suíte mais cara. E o Daniel queria essa suíte. Então eles pedem uma pernoite, só que eles passam apenas umas 2 horas lá no motel, porque o Andréas liga pra Suzane e fala que ela já pode buscar ele. Eles só se sabe que eles consumiram uma Coca Zero, porque estranhamente, ao sair do motel, o Daniel queria uma nota fiscal. Quem que vai pro motel e pede a nota fiscal? Então isso foi assim, a ruína dele. Ele pediu uma nota fiscal porque ele queria provar que ele e a Suzane estavam no motel. Então assim, eles tentaram se tirar tanto da situação que eles acabaram se colocando nela. Então eles saem do motel devendo 18 reais ainda, porque a suíte custava 318, ainda teve o consumo dessa coca. Ela vai, deixa o Daniel na casa dele, ela retorna pra Hatch Play, pega o Andréas e eles voltam pra mansão Richthofen. Assim que eles começam a entrar, a Suzane já tinha deixado todas as luzes acesas pra começar a criar uma situação pro irmão dela. Então ela começa: nossa, as luzes estão acesas, será que mamãe e papai estão acordados? Oh meu Deus, o que tá acontecendo? E o menino começa a ficar desesperado, porque aquilo lá não era um comportamento dos pais dele.
E assim que eles entram mais um pouco, eles começam a ver uma bagunça e ela, ai, Andréas, deve estar alguém aqui, fingindo muito. E ela liga pro Daniel, fala, Dani, acho que tem alguém aqui em casa, ai meu Deus, o que eu faço? E ele fala, liga pra polícia. É aí então que a Suzane liga pra polícia e o policial vai muito rápido, Campo Belo, bairro rico, então rápido as polícias chegam. Assim que o policial chegou lá, ele pediu pros meninos, pra Suzane e pro Andréas, aguardar na garagem que ele ia vasculhar a casa. Ele foi entrando, tudo intacto, cozinha, sala, tudo, gente, tava tudo na régua. Ele começou a subir pro segundo andar, na hora que ele chegou na biblioteca, ele começou a ver aquela movimentação, aquela bagunça toda. E aí que ele entra no quarto do casal. E na hora que ele entra, ele vê aquela cena atordoante, aquela cena, meu Deus, macabra. E aí ele fala, como que eu vou dar essa notícia pros meninos? É então que o policial liga pro resgate e solicita, então, para que eles vão até lá. Porque quando acontece esse tipo de atrocidade em uma família, as pessoas, elas costumam desmaiar, ela costuma passar mal, querer sacudir a vítima pra ver se ela tá viva, né? Sei lá, a pessoa tem um infarto, gente, acontece muita coisa. Então o policial pensou como que seria a atitude deles diante daquela reação. E na hora que o policial tava descendo pra encontrar com o Andrés e com a Suzane, ele vê o senhor Astrogildo e o Daniel. Aí ele pergunta, quem são vocês? O senhor Astrogildo se identifica como sogro, o Daniel como namorado. E ele fala, bom, gente, conta pra eles o que aconteceu, fala, é muito melhor se alguém da família der esse tipo de notícia. Então é aí que o Daniel vai, abraça a Suzane e o Andréas e conta. O Andréas, ele fica visivelmente muito abalado, ele entra em desespero. E a Suzane, friamente, ela não esboça nada e fala pro policial, tá, e agora, o que eu faço? Assim, fria. Meus pais morreram e foda-se. É então que o policial, experiente pra caramba, já fala assim, que isso daí? Essa menina tá louca, tá doida, como assim? Para tudo, isso é uma cena de crime, ninguém entra, ninguém sai, vai todo mundo pra delegacia prestar depoimento. É aí que todo mundo vai pra delegacia, até o senhor Astrogildo entra no balaio, que não tinha nada a ver com nada, ele teve que ir lá prestar depoimento. Chegou na delegacia, a Suzane deu o depoimento dela, ela falou que tava no motel com o namorado dela, enfim, falou, ai, vocês acharam os dólares? Meu pai tinha X quantidade, X valor em dólares, X valor em euros, X valor em reais. Ela sabia exatamente o valor que tinha na mala. Então eles já começaram a falar assim, como que ela sabia exatamente o que tinha na mala? Porque só se ela tivesse mexido na mala pra saber. Ela ainda disse que a pasta estava cortada. E como que ela ia saber se a pasta estava cortada? Se o perito mesmo disse que só conseguiu ver o corte na hora que ele mexeu na mala. Então ela começou a dar várias ratas aí no depoimento dela. O Daniel também, mantendo a história do motel, com pequenos pontos de divergência com o que a Suzane disse, mas tinha divergências. E na hora que chegou a vez do Andréas dar o depoimento, a Suzane e o Daniel ficou numa pouca vergonha no sofá da delegacia. A Suzane deitava no colo dele, dava beijinho, dava abraço. Ela ficava, gente, namorando, não tem outra palavra. Ela ficava namorando com o Daniel na delegacia. Então os policiais passaram, olharam para aquilo e falaram: gente, é essa menina que acabou de perder os pais, que é isso? Eles tiveram que chamar a atenção deles. Para com isso. Vocês estão numa delegacia, postura, não é lugar para isso. Então, assim, eles começaram a desconfiar desde o primeiro dia, desde o primeiro depoimento do casal. Então eles foram liberados, a Marisa e o Manfred passou por tudo que uma vítima passa, e os corpos foram liberados para o velório e por enterro. A Suzane, ela chorou copiosamente no enterro dos pais, ela chorava muito mesmo, ela chorava assim, como se ela estivesse sentindo muito aquilo. E ela me apareceu com essa baby look maravilhosa que vocês estão vendo aí. Nada contra, gente. Mas hoje já é muito estranho a gente ver uma pessoa ir no enterro dos pais com essa roupa. Imagina lá em 2002, onde os tempos eram outros, era uma coisa bem mais sistemática. Enfim, ela apareceu com essa baby look e com essa calça cos bem baixo mesmo, né? Foi assim que ela foi. No dia do velório, uma coisa muito estranha aconteceu. Tá vendo esse senhor aí atrás dela? É o Barney, o Edivaldo Barney, que era o advogado da Suzane. O Barney, ele era advogado da Dersa. Lembra que o Manfred, ele era engenheiro da Dersa?
ele e o Barney eram muito amigos mesmo. E mesmo sabendo desde o enterro que a Suzane ela estava sendo investigada, ele assumiu a causa dela. Ela tinha uma outra advogada, se eu não me engano era Cláudia, que chamava a advogada dela. Mas logo o Barney quis pegar o caso dela e ele cuidou do caso da Suzane por 12 anos, sem cobrar R$ 1. Inclusive, ele era como se fosse o tutor dela. Ela colocava o endereço dele nas saidinhas. Ninguém entende essa relação, porque como ele e o Manfred, eles eram muito amigos, como assim ele vai defender a assassina do amigo dele? Enfim, era uma coisa que deveria ter sido melhor investigado na época, mas não foi, né? Tanto que ele e a Suzane fez aquela palhaçada na TV aberta, numa entrevista que eles concederam, onde o Barney mandava a Suzane ficar quietinha, chorar, fingir que tava passando mal, que... Enfim, ele colocou ela como se ela tivesse problema, gente. Como se ela tivesse uma lentidão mental, coisa que isso não existe, porque ela é uma menina inteligentíssima. Mas, enfim, passado, então, o enterro dos pais da Suzane, uma delegada, a doutora Cíntia Catanduva, maravilhosa delegada, brava, determinada, ela cisma com a Suzane, ela cisma de uma forma assim, que ela fala, eu tenho que ir lá nessa casa hoje. Por quê? A delegada falou, quem que vai dormir e levar a jarra, mas não leva o copo? Impossível, isso não tinha como. Como que o bandido ia saber exatamente onde estava o saco de lixo? Alguém da família que cometeu esse crime, porque não tem como alguém de fora saber onde que ia estar. É então que eles começam a fechar a roda entre Suzane e Daniel. Na hora que a delegada chega após o enterro dos pais da Suzane, a Suzane atende ela de biquíni e com um cigarro na mão. A delegada olha pra dentro e vê visivelmente que a Suzane estava dando uma festa na piscina, uma festa com música alta, muita gente, muita bebida. Ela fala, como assim ela tá dando uma festa no dia do enterro dos pais dela? Enfim, a delegada pergunta se pode entrar, a Suzane diz que sim, e a Suzane vai apresentando a casa para ela. A delegada diz que a sensação que ela tinha era como se ela estivesse andando com um guia turístico. Aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é a biblioteca, aqui é o quarto onde os meus pais foram mortos. E na hora que a delegada adentrou o quarto, ela ficou perplexa, porque o quarto estava limpo, estava 100% limpo. A Suzane mandou um dia antes a empregada limpar todo o quarto, tirar todo o sangue, limpar até o teto. A cama do Manfred e da Marísia já estava lá no quintal. Então a delegada falou, Suzane, isso aqui é uma cena de crime, menina, o que você tá arrumando? Então essa delegada ficou muito brava com ela e de novo ela falou assim, se arruma que vai todo mundo para a delegacia de novo. O Andréas, Daniel, todo mundo foi de novo. Enquanto eles estavam na delegacia, um moço, dono de uma loja de motos, vai fazer um boletim de ocorrência, achando muito estranho, porque um homem foi até ele comprar uma moto Suzuki muito potente, que foi adquirida em euros e dólares. E como o crime do Manfred e da Marisa já estava na mídia, já estava na televisão, e todo mundo já estava acompanhando, ele estranhou. É aí então que o Christian Cravinhos, que estava adormecido, entra na jogada, entra no balaio e começa a ser investigado também. E então todo mundo foi subir a ficha do Christian, subiu que ele era usuário, subiu que ele já tinha sido preso, que ele já tinha passagem, enfim, sabe? Eles puxaram tudo que o menino já tinha feito. Então eles convocam o Christian para a mesma delegacia. O Christian vai para outra sala depor. E lá ele começa a falar. Aí os policiais começam a colocar ele na parede, falar, cara, você é usuário, o usuário não faz economia, ainda mais em dólar. E aí que o Christian, então, é pressionado da maneira certa e confessa tudo. Ele fala, eu sabia que isso ia dar certo, não ia dar certo. Eu fui e falei pra eles que a gente ia cair do cavalo. E aí ele confessa tudo e conta o que aconteceu. Um policial vai correndo e diz pros outros, né, que estavam interrogando a Suzane e o Daniel, e eles falam, pronto, acabou. O Christian confessou tudo. O Daniel, ele fica assim, né, surpreso. Como assim? O Christian tá aqui, o Christian contou tudo. Então é aí que a Suzane fica fria, tá? Ela não muda a expressão dela. Ela fala, tá, e agora? Que vocês já sabem, e aí? Só que ela achou que ela não ia ser pega. Mesmo ela falando, tá, e aí, o que vocês vão fazer?
Ela tinha na cabeça dela que o Christian e o Daniel iam assumir a culpa só eles e ela ia sair livre. Foi o que ela tentou convencer os meninos e eles realmente toparam fazer isso. De primeiro momento, o Christian e o Daniel não entregaram a Suzane, eles assumiram só eles. Só que eles falaram, Suzane, conta por que a gente fez isso. Foi porque seu pai abusava de você. E a Suzane diz, não, imagina, meu pai nunca fez isso comigo, vocês estão loucos? Meu pai jamais abusou de mim. E os meninos ficam muito pé da vida e aí coloca ela na roda e fala assim, a Suzane foi a mandante do crime. E aí ela começa a ficar desesperada. Porque a Suzane só se desespera quando a coisa chega nela. Enquanto tá chegando em qualquer outra pessoa, tá tudo bem. Mas quando chega nela, que o negócio fica feio. Aí ela começa a falar assim, não... E ela começa, não, meu pai era muito fofo. A delegada fala que ela chamou o pai dela de fofo. Todo mundo sabe que o Manfred não merecia ter passado pelo que ele passou, mas ele não era um cara fofo. Ele era um cara sistemático, sério. E aí ela tentou também colocar a integridade da mãe em jogo. Gente, nada contra, todo mundo sabe da sua sexualidade. Mas ela começou a falar que a mãe tinha sérios problemas com a sexualidade dela, que ela gostava de mulheres também, que ela tinha um relacionamento com uma amiga. Enfim, ela tenta denegrir a imagem da mãe com essas coisas que não degridem ninguém. Então ela começa a jogar isso, os policiais falam assim, Suzane, não tem nada a ver com o que você tá falando, minha filha. Você vai ser presa. É então que a policial, né, a delegada, começa a fazer todo o processo de prisão do trio. A Suzane, o Daniel e o Christian passam pela reconstituição, eles retornam na mansão Richthofen. É aí que a gente consegue também ver a frieza da Suzane, porque enquanto todo mundo estava muito emotivo, a Suzane não expressava nada. O Daniel entrou na mansão, ele já não conseguia fazer mais nada. Na hora que foi pra ele simular o que ele fez com o Manfred, ele começou a chorar demais, ele só chorava. Ele ficou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O ator que eles colocaram pra interpretar o Manfred era muito parecido com ele mesmo. Tinha uma barba, sabe? Então ele falava, por favor, troca de ator, porque eu quero ajudar a polícia, mas com esse ator eu não vou conseguir. Ele é muito igual ao Manfred. Tiveram que rezar com ele pra ele conseguir ficar lá. O Christian, ele tremia tanto que a calça dele balançava, entendeu? A calça do Christian balançava muito, assim, porque ele tava com medo, assustado. O Andrés, na hora que chegou na casa, correu, abraçou o Christian, falou, cara, o que você fez? Porque o Andrés gostava demais do Christian, gostava muito mesmo. A Suzane, não. A Suzane, diferente de todo mundo aí que teve que passar por oração, choro, a Suzane fez tudo que a polícia mandou friamente, e ficou sentada no sofá conversando com o fotógrafo. Não chorou, nada, gente. Ela tava com aquela jaquetinha de sempre e ela não chorou, não fez nada. Nada. Ela manteve pleno, terminou a reconstituição, ela pegou e foi embora pra cadeia. É aí que a gente consegue ver que a Suzane é uma pessoa que não tem remorso desse crime. Apesar que ela tenta passar muitas coisas hoje, ela não tem remorso. Todos foram condenados, é claro. Mas isso vai ser um caso para um segundo vídeo que eu vou contar para vocês. A segunda parte do Richthofen, que vai ser o pós-crime. Até aqui foi o crime, a reconstituição, tudo o que aconteceu até o crime. E no segundo vídeo eu vou contar o pós-crime, como que está a Suzane, o Andreas, o Daniel e o Christian Cravinhos. E vocês vão saber detalhes do que aconteceu no júri, o que aconteceu nas penitenciárias, tudo certinho. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse caso. É um caso que eu estudei muito para trazer, eu li muito. Foram fontes literárias, foram fontes, vídeos, entrevistas, enfim. Não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui, que isso vai me ajudar muito. Já deixa ideias, comentários, dicas que eu vou amar ler. Vai ser pro meu crescimento. Então, bora lá pra segunda parte, que eu vou amar contar pra vocês. Beijinho, pessoal. Até mais.